Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, obrigada. Obrigada por tudo que vamos viver aqui, Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, que hoje será uma noite de cura, Pai, de milagres, Pai. Eu já te peço, Senhor Jesus, levanta uma muralha de fogo sobre este lugar, Senhor. Que os teus anjos estejam sobre esse lugar, Pai. Amém. Que o teu Espírito Santo de Deus esteja sobre este lugar, Pai. Não queremos sair daqui as mesmas, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. Abençoa a pregadora, Senhor. Usa ela, Senhor Jesus, como boca tua nesta noite, Pai. Eu declaro, Pai, que hoje vamos viver um novo tempo, Pai. Eu declaro, Pai, que aqui há um lugar de cura, Pai, de milagres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa quarta-feira chegou. Eita glória, hein? Igor e Jonathan, você vê que o Senhor está caprichando na nossa vida, né? Muito obrigado, viu, Jô? Obrigada, Igor. Igor da Aninha. Eita glória. Gente, eu estou tão entusiasmada, tão feliz, tão grata a Deus. Porque a pregadora dessa noite, ela é uma caixinha de presente. Toda vez que a vida dela encontra com a nossa, nunca vem sozinha, vem recheada de presentes. E quando eu entrei na nave hoje, o Rodrigo virou para mim e falou assim: você viu 3 anjos chegando aqui neste lugar? E aí eu vi os 3 anjos sentados aqui na frente. Eu falei: eu estou vendo agora. E aí eu brinquei com a pregadora. Eu falei: você não quer pregar até o final do ano não? Para a gente poder ser abençoado com os outros anjos que vieram com você. E hoje quem vai entregar a porção para a gente é a Dani. A Dani de Jesus. A Dani do Jonatas. A Dani da Nelinha. Às vezes quando eu estou no meu secreto orando, eu falo assim: Senhor, Tu és bom demais de trazer um casal como esse para estar conosco. Um casal que nasceu na igreja, né, Pastor Ilnar? Um casal que conhece a igreja de Jesus. Um casal que já viu muita coisa acontecer. Um casal que é maduro na fé. Não é um casal neófito, é um casal maduro na fé. E aprove ao Senhor colocar no coração de vocês o desejo de estar aqui conosco, construindo uma igreja, edificando uma igreja, plantando uma igreja. E o Jonatas e a Dani, eles têm sido seguramente um dos pilares para mim e para o Rodrigo. Pastor Ilnar, que honra de ter aqui em nosso meio. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mas também agradecer a Deus por tudo que vocês plantaram no coração das suas filhas, do seu genro, tem plantado no coração da sua netinha. Porque se tem algo que o Jonatas e a Dani constantemente, diariamente fazem, é encher nosso coração de amor. E o amor deles muitas vezes é o que nos carrega, é o que nos acolhe. São princípios vividos, não apenas pregados. É verdade pulsando no coração. E a Dani tem algo na vida dela que é muito incrível, igreja. Para quem não conhece a Dani, para quem não sabe, o Senhor levantou a Dani como uma obstetra. A Dani, ela tem o privilégio de receber vidas pelas mãos dela. Ela recebeu a Aurora, ela recebeu o nosso neto Filipe e tantos outros bebês. Mas sabe, Dani, você não é apenas uma obstetra física que recebe bebês na vida. Você também tem sido uma obstetra espiritual, que tem ajudado a gestação de muitas pessoas espirituais. E através das suas mãos,
Muitos bebês espirituais têm vindo à terra e têm crescido em maturidade espiritual. Hoje eu recebi um telefonema de uma pastora que já congregou com a Dani. E ela falou para mim: pastora, eu te achei no Instagram da Dani. A Dani do Jonatas. E imediatamente ela começou a tecer 1 milhão de elogios para a Dani. E eu falei para ela: pastora Natália, Deus usou a Dani para conectar nossos corações. E de fato ela é tudo isso que a senhora verbalizou. Dani, que honra ter você em nosso meio. Que alegria poder hoje ser transformados por Jesus através do maná que você vai nos entregar. Eu falei para a Dani, mulheres, que quando eu vim para cá hoje, eu vim com a certeza, pastor Yunai e Damares, que hoje a minha vida vai ser revolucionada. Que eu vou receber uma palavra que vai revolucionar a minha história. Porque eu creio que através da Dani, o Senhor traz vida e estabelece vida aqui na terra. Dani, vem para cá. Ela é linda, gente. Ela é muito linda. Linda e chique. É muito chique, né? Oh, meu Deus. E todo mundo sabe que eu costumo fazer a oração pela pregadora. Mas hoje eu vou quebrar todos os protocolos. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. E eu não me sinto assim, no local, preparada para fazer essa oração. Então eu quero convidar a pastora Yunai e a Damares para vir aqui e orar por essa preciosa. Pastora Yunai é a mãe da Dani. É uma grande mulher de Deus que tem construído um legado lindo aqui na terra. E a Damares é a irmã da Dani, pregadora, também ministra de louvor. Eu acho que Deus está falando comigo, porque Ele insiste em trazer ministras de louvor aqui nesta casa. Então eu acho que é Deus falando assim: não desista, minha filha, tenha fé. Pastor Yunai, você pode orar pela sua filha? Graça e paz. Quero que você estenda a sua mão ungida. Quanto mais unção, mais ação de Deus. Não é verdade? E ela é filha do Senhor, do Abba Pai, né? Porque antes de vir para nós, já existia para Deus. E para mim é como um sonho de ver eu estar sentada e ver a minha filha ministrar, né? E eu disse: graças que dou, Senhor, porque o meu legado já está sendo escrito. Glória a Deus. A palavra já veio. Eu quero que você deixe o seu coração aberto, sensível, para que essa palavra frutifique, germine, e que essa semana, esse final de semana, você venha trabalhar dessa palavra, o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Amém? Ela ligou para mim à tarde e disse: mãe, estou com dor de barriga, estou nervosa. E eu disse: oh, coisa boa, porque isso chama-se dependência de Deus, né? Quando a gente está muito autossuficiente, não, eu vou lá pregar. Eu já preguei para 8, 10 mil mulheres na minha igreja. E vocês imaginem, né? Mas eu digo, é dependência. Então eu tremo tudo, do cabelo até o dedinho do pé, né? E essa casa aqui é muito boa de vir. Oh, coisa maravilhosa. Vamos orar, né? Dá vontade de pegar e começar a pregar. É porque eu preguei o final de semana todo em Goiânia. Cheguei segunda-feira, meio-dia. E como é bom. E Deus está aqui. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus te trouxe. E Ele está aqui. Você não vai sair como entrou. Algo do céu vai acontecer. Alabassúria. Senhor, nesta hora está aqui a Daniele, Senhor, que é tua. Ramanchorebácia. E tu me deu de presente
E eu te louvo, Senhor, porque a minha filha veio com propósito, Senhor, com vários propósitos. E o maior dos, é pregar a tua palavra. Senhor, eu creio no que a pastora Flávia falou aqui, que ela é obstetra na ordem humana, mas muito maior no reino. Senhor, que através da minha filha muitas vidas sejam alcançadas, alicerçadas, restauradas para a glória do teu nome. Senhor, não deixe ela temer, mas que ela possa entregar todo o rolo, tudo aquilo que tu entregou, e que ela seja, Senhor, usada no profundo nesta noite, para a glória do teu nome e para a restauração de vidas. É o que eu te peço e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não temas, Dani, Deus é contigo. Gente, elas são lindas demais, né? Meu Deus! Senhor, derrame minha unção. A paz do Senhor, amém? Podem sentar. Irmãs, eu confesso para vocês que é isso tudo que minha mãe falou. A gente fica nervosa, né? Porque não é sobre nós, é sobre o Espírito de Deus, é sobre o que Deus fala, é sobre o que Deus faz e é sobre o que Deus pode fazer. Então, meu coração está muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Daniele, sou filha do Deus Altíssimo. Sou casada para sempre com o Jonatas lindo que Deus me deu. Mamãe da Antonella, né? Filha da pastora Iná, do pastor Jerônimo. E tenho 2 irmãs, Damares e Denise. E dentre um dos propósitos da minha vida, Deus realmente colocou a medicina, né? A obstetrícia. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, porque eu trabalhei a vida toda com crianças na igreja, né? Então a gente trabalhou, desde pituca eu trabalhava com crianças. Então eu falei, bom, vou fazer pediatria, né? E numa aula, no terceiro semestre, eu ouvi, no meio de uma aula, o Espírito Santo falando, você não vai fazer pediatria, você vai fazer ginecologia e obstetrícia, porque ao mesmo tempo que você vai trazer cura física, você também vai trazer cura espiritual para muitas mulheres. E a partir de então eu comecei a conversar com a minha mãe. Minha mãe era líder de muitas mulheres e eu comecei a dar palestras, né, nas igrejas, mas sobre saúde feminina. Então, para mim, falar sobre saúde é a coisa mais simples do mundo. Eu vou, falo, tararã, falo sobre sexualidade, super divertida. Mas estar aqui falando de Deus, da palavra, são outros 500, né? Porque a responsabilidade é muito maior. Não é sobre o meu corpo que eu estou falando, é sobre Deus, né? Então, é sobre o meu Pai, é sobre o meu Abba. Então, o que eu tenho pedido ao Senhor, né? Quando a pastora falou, Dani, vamos marcar o dia para você ministrar. Eu falei, pastora, marca, porque eu já estou pronta. Pronta assim, me tremendo, mas eu estou pronta porque um dia eu estava indo para o trabalho e Deus me deu essa palavra. Eu estava dirigindo e Deus me deu essa palavra. E eu falei para o Jonatas, eu falei, amor, eu vou começar a escrever. Eu não sei quando eu vou ser chamada para ministrar, mas eu vou começar a escrever. O pastor, ele sempre fala que a gente tem que estar pronto, né? Então, a gente tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. A todo momento, você tem que estar pronta. Você pode, talvez, não vir aqui para falar na frente, mas você tem que estar pronta para você dar um bom dia, para você dar um sorriso no elevador, para você ouvir alguém, para você abraçar alguém. Nós precisamos estar prontas. E aí Deus me deu essa palavra em Juízes, capítulo 9. Esse capítulo é um capítulo gigante, tá? São 57 versículos. A gente não vai falar os 57 versículos. Mas tem algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? É uma história sangrenta, mas com um desfecho sensacional. Por quê? Porque Deus usou uma mulher. E aí a gente percebe o tanto que a gente é querido, o tanto que a gente é amada e o tanto que, se a gente se posicionar, a nossa vida e a vida da nossa geração muda. Então vamos botar aí, meninos, Juízes 9, do 7
até o 15, por favor. Eu vou ler aqui na minha versão, mas podem ler também aí com os meninos, tá? Pronto, dá para ver. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. E em alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez, aí agora a gente vai entrar, eu já vou contar a contextualização, mas a gente vai entrar agora numa historinha, tá? Que são de algumas árvores. Então eu vou contar a história e depois eu vou contar todo o contexto. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós? Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Primeira negativa, né? Foram na oliveira, a oliveira falou que não. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós? Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Pode passar. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós? Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Pode passar. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós? Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Dani, o que tem a ver essa história? O título, né, desse texto aqui, ele fala sobre o apólogo de Jotão. O que é o apólogo? O apólogo é uma narrativa. Então, foi narrada uma historinha, mas uma historinha na qual se conta alguma história do que estava acontecendo naquele momento. Então, o apólogo é como se fosse uma parábola, só que ele pega seres inanimados. Então, eles pegaram as árvores. Quem era Jotão? Jotão era um dos filhos de Gideão. Então, Gideão foi um grande homem de Deus, que guerreou, Deus levantou ele, ele guerreou, e ele trouxe paz por pelo menos 40 anos lá para o povo de Israel. Quando Gideão morreu, o Gideão tinha pelo menos 71 filhos. 70, o cara, misericórdia, poligamia, só Jesus na causa, né, minha gente? Ele tinha 71 filhos. Vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho 71 filhos, é mais fácil juntar e um só governar ou todo mundo governar? Um só governar, não é o óbvio? Perfeito. Então, o que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, que era inclusive filho de uma das concubinas, o que ele fez? Ele chegou para os tios e falou: olha, tios, o que vocês preferem? A mesma pergunta que eu fiz para vocês, ele fez para os tios. O que vocês preferem? Um governando sobre todo mundo ou 71? Os tios falaram: claro que um só. Ele: pois bem, então vocês me apoiam a ser o rei de vocês? Apoio. Sabe o que ele fez? Ele juntou todos os irmãos e ele matou todos os irmãos sob uma pedra. Então ele simplesmente aniquilou toda a família, toda a geração do pai, para ele pegar o poder. Esse cara era do bem? Não era. Mas presta atenção que ele matou todos os irmãos sobre uma? Perfeito. Guarda essa mensagem aí. E quem era Jotão? Jotão foi o único irmão que conseguiu fugir. Então, todos os 69 irmãos morreram, Jotão fugiu, e naquele meio do desespero, então, os versículos anteriores a isso que a gente acabou de ler, ele acabou de ver, então ele saiu correndo, ele subiu no monte, e ele estava proclamando essa história que aconteceu em relação ao irmão. Dani, mas o que as arvorezinhas têm a ver com essa história louca? Tem a ver que, vamos pensar aqui comigo, essas árvores, né? Oliveira produz o quê? Azeite. Figueira. E o outro? Não, são 3 antes, olha lá.
Videira. Produz o quê? Vinho. Então, essas 3 árvores, elas eram extremamente especiais. Elas tinham suma importância. Essas árvores, se a gente trazer para a nossa vida, elas tinham o quê? Identidade. Eu sei que eu produzo o azeite. Eu sei que eu produzo o figo. Eu sei que eu produzo o vinho. Para que eu vou sair da minha posição de conforto para liderar sobre vocês? Falaram assim as árvores. Se a gente trouxer para a nossa vida, a gente tem uma identidade, não tem? Mas será que essa identidade é uma identidade firmada em Cristo? Será que essa identidade é uma identidade que me faz saber qual é o meu propósito nessa terra? Qual é o meu objetivo? Se eu morresse agora, hoje, qual seria o meu legado? O que eu faria, o que eu fiz para o reino de Deus? O que eu fiz para a minha família? O que eu fiz dentro da minha casa? Às vezes a gente olha, por exemplo, a mulher virtuosa, a gente olha para a mulher virtuosa, a gente já cansa de tanta coisa que aquela mulher faz. Mas se eu tiver a minha identidade firme na rocha, com Cristo, eu vou dar conta de ser uma mulher virtuosa em todos os quesitos. Em absolutamente todos os quesitos. E essas árvores, elas sabiam. Porque elas sabiam que elas agradavam a Deus e aos homens. Elas sabiam do propósito de vida delas, só que esse propósito de vida delas, né, esse propósito delas, era intrínseco a elas. Se elas estivessem ali, ia produzir. A chuva ia vir, o solo estava bom e ia frutificar. Ou seja, eu acordo, abro os olhos. Eu respiro, ok. Mas eu vivo ou eu sobrevivo? Porque essas árvores, elas poderiam estar o quê? Só sobrevivendo. Não, eu estou aqui, o solo é bom, é fértil, a chuva vem e aí o povo pega o fruto e está tudo certo. Então, eu posso ficar acomodada no meu canto e não querer o ônus. O que é o ônus? O ônus é o compromisso. O ônus, talvez, é o joelho no chão, é o jejum em oração. Se a gente parar para ver, os nossos pastores, né, eles pagam um preço muito alto. Às vezes, eles têm que sair correndo, deixa o neto, deixa os filhos. Né? Eu nunca quis ser pastora, nem quis casar com pastor. Por quê? Porque eu sei o ônus que é estar na frente, eu sei o ônus que é. Apesar de o bônus valer muito mais. É muito bom ver uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa que estava nas drogas sendo restaurada, uma drogada ou uma prostituta. É muito bom ver uma família divorciada retornar, mas existe um ônus. E às vezes a gente não quer saber do ônus, a gente quer o venha a nós. Deus, eu estou aqui. Senhor, eu estou te pedindo tal coisa. Às vezes a gente não se dobra e não se prostra a Deus para adorar. Nós fomos criadas para adorar. Dani, o que a gente vai fazer no céu? 24 horas. 24 horas a gente vai adorar. E às vezes a gente passa um dia, semanas, sem a gente adorar, sem a gente buscar. A gente foca tanto no nosso problema, a gente foca tanto na nossa dificuldade, que a gente esquece para que a gente foi criada. E a gente passa a entrar num automático tão absurdo, que os frutos e o propósito que Deus quer para a nossa vida ficam de lado. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Ah, Dani, mas eu não sei falar como você está falando. Eu também não sei falar. Eu falei para minha mãe que eu vou fazer igual o Henrique. Se fugir da minha mente, eu vou dar o microfone para ela e ela continua a pregar. Porque o meu foco era o quê? Saúde. Eu sei falar sobre saúde. Mas eu sei do chamado que Deus tem na minha vida. E quantas vezes eu falei não. Por quê? Pelo medo, pela vergonha, né? Por me sentir incapaz. Só que eu esqueço que não tem nada a ver comigo, eu só sou instrumento aqui, não sou nada. Daqui a pouco eu passo ali, nem sei o que eu falei, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando por meio da minha vida. Né? Então, às vezes, a gente fica com medo de dar um bom dia. Às vezes, a gente fica com medo de falar com o nosso vizinho, ou falar com a colega do trabalho, ou mesmo da academia.
por que você está triste? Eu posso te ajudar? Por que por muitas das vezes nós somos egoístas a ponto de não levar o Jesus que trouxe salvação para a minha alma, para a minha casa, para as outras pessoas? Por que eu sou capaz de julgar que talvez aquela vida específica não vai ser alcançada pelo Senhor? Quem somos nós para julgar? O Jesus que morreu na cruz, ele morreu na cruz por mim, por você, pelo drogado, pelo assassino, pelo pedófilo, né? Por todas, pelas mães que matam os filhos. Ah, Dani, mas a gente tem um olhar acusador. Se uma pessoa errou, ela, na nossa cabeça humana, ela vai errar para o resto da vida. Mas a gente tem que ser imitador de quem? De Cristo. Ele tem um olhar de misericórdia todos os dias. Dani, o meu marido me traiu. Tá, mas você tem que fazer conforme a palavra fala. Você tem que amar. Você tem que ser intencional. Não interessa o que ele fez. Tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Um dia você vai plantar amor se você planta amor. Se você planta discórdia, se você planta inveja, se você planta murmuração, você vai colher coisas ruins. Mas continuando aí. Então, o que a gente teve dessas árvores? Omissão. Elas falaram, não, eu quero permanecer aqui fazendo na paz. Quero fazer o que eu sempre faço, está tudo certo. E elas tiveram também egoísmo, tá? E aí, volta aí no espinheiro para mim, gente. Vamos entender aqui uma coisa do espinheiro, que é no 15. Elas foram, então, todas as árvores foram ao espinheiro. E o espinheiro estava pronto. O espinheiro estava pronto. O que o espinheiro falou? Olha, se vocês quiserem, né, eu vou ser rei de vocês, mas tem uma condição. Todo mundo tem que vir para debaixo da minha asa, para debaixo da minha sombra. E se vocês não fizerem isso, vai sair fogo do espinheiro e vai consumir todo mundo. E as bonitas se prostraram. Quando a gente fica acomodada, quando a gente fica no automático, o que vier para a gente está tudo certo. Qualquer lixo está tudo certo. Um acordo que não é da vontade de Deus, um relacionamento tóxico, né? Uma falta de amor. Você passa a ter sofrimento e você fica escravo daquilo. Vamos pensar aqui comigo? O espinheiro, se a gente for ver lá na floresta, ele é um arbusto pituco. Um arbusto pequeno, ele dá sombra? Não. O espinheiro, ele é mentiroso. O espinheiro, ele faz juízo de valor. Se você pega no espinheiro, ele te machuca, você sangra a mão. E é assim que o diabo faz astutamente. Se eu não entro no modo céu, se eu não me prostro diante de Deus, quem é que vai chegar na minha vida? O diabo. A palavra fala que não dá para a gente adorar dois deuses. Se eu não adoro a Deus, se eu não me posiciono diante de Deus, o que vai acontecer? O diabo não vai pedir, não vai bater para... Posso entrar? Não, ele vai entrar e ele vai fazer a festa. Eu costumo falar que o diabo ele é igual a um câncer. Ele entra, ele se multiplica, ele faz a bagunça e ele não está nem aí. O que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. Então, a gente precisa entender que nós precisamos de um posicionamento. Dani, mas eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Pronto, você está no lugar certo. Mas como assim? Aqui a gente aprende a palavra, aqui a gente aprende com os testemunhos, aqui a gente aprende a orar, porque a palavra fala que a gente não sabe orar. Nós somos um ser que tem um corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele vai para a tumba daqui a pouco. Você pode estar bonita e o que for, cheirosa, maravilhosa. Mas se você ficar doente, tu vai para um quarto, um leito de hospital, você fica podre. A nossa alma é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é como a gente reage. E o nosso espírito é o que nos liga a Deus.
O que eu preciso todos os dias? Que esse espírito esteja gigantesco. Para quê? Para que o meu corpo e a minha alma se submetam. Para num dia ansioso, o espírito falar para a minha alma: por que te abates, ó minha alma? Se Deus está contigo. E aí eu não vou ser direcionada pelas minhas emoções. Porque é uma tendência. A tendência é a gente se desesperar. A tendência é a gente olhar as circunstâncias e a gente parar e falar assim: eu não vou dar conta. Não tem mais jeito. Gente, nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Ele pode absolutamente todas as coisas. E por quê? A gente vive ansioso com o que vai vir amanhã. Se eu entender que Deus é a minha suficiência, Deus, eu estou te entregando a minha casa, os meus negócios, os meus problemas, as minhas dívidas, eu estou te entregando. A minha parte eu vou fazer. Claro que eu não vou para uma rede esperar Deus trabalhar. O que me cabe, eu preciso fazer. Então, a gente precisa também pensar um pouquinho sobre a identidade que a gente tem em Deus. Quem sou eu? Por vezes a gente passa a nossa vida e a gente não sabe quem a gente é. A gente pensa que a gente é o que falam da gente. Os rótulos que foram colocados na gente, talvez desde a infância ou dentro de um relacionamento. Nós mulheres, nós seres humanos, a gente não é coisa para ser rotulada. Nós somos o que a Bíblia fala para a gente ser. Mas para isso eu preciso tomar posse, para isso eu preciso saber e conhecer a esse Deus que me fez. Não, Dani, mas é porque eu sou mandona. De jeito nenhum. Eu tenho uma tendência ou eu fui mandona. Por quê? Porque o Espírito de Deus entrou na minha vida, o fruto do Espírito trabalhou e me deu domínio próprio. Então, a gente tem que começar a parar de trazer coisas que já não nos pertencem mais. Dani, eu sou bipolar. Você não é um diagnóstico. Você não é um diagnóstico. Glória a Deus por isso. A gente tem que entender que quando Deus chega, Ele transforma. Então, às vezes a gente pega coisas para a gente, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Opa, então que Deus que você está servindo? E como, Dani, que a gente faz? É clamando o sangue de Jesus. E é treinando. Dani, eu tenho uma tendência a ser arrogante. Eu olho, meu olhar já fala tudo. Treine o seu olhar. Mas aí, gente, é um processo. Pode ser que Deus te molde de um dia para o outro? Pode, porque Ele é poderoso. E Ele faz infinitamente mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Mas, às vezes, Ele permite um processo para você ter testemunho para contar. Também. Então, eu treino hoje de um jeito, eu não vou olhar daquele jeito, eu vou olhar de outro jeito. Vence hoje, glória a Deus, e vamos celebrar as pequenas vitórias da nossa transformação. Porque às vezes a gente quer tanto um milagre gigantesco, como por exemplo, o meu filho aceitar Jesus, ou o meu marido aceitar Jesus, ou o meu marido vir para a igreja, e a gente deixa de celebrar os pequenos milagres que vão sendo vindos até chegar aquele grande milagre. A gente perde o foco. Então vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de insatisfação. A palavra fala para a gente ser satisfeito e ser grato no pouco e no muito. Tudo que a gente passa tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nenhum sofrimento nessa vida pode permanecer. Você pode, num momento da sua vida, ser vítima? Pode. Você não pode continuar vítima. Você precisa olhar para Jesus. Jesus tem que ser o seu norte. Jesus tem que ser o seu sul, o seu foco. Tem que ser no Senhor. Você não dá para você se desviar. Porque se você se desviar, o espinheiro está querendo te tragar. O espinheiro está querendo tragar a sua família. O espinheiro está querendo tragar a sua mente. Colocando dúvida, colocando incredulidade. E aí, às vezes, a gente começa a duvidar do poder de Deus. A gente começa a duvidar, não, mas eu não vou orar mais, não. Para que eu vou orar se não adianta nada? Eu estou orando há 10 anos. Eu estou orando há 20 anos. Eu não vou orar mais. Que Deus é esse? Não é assim que a gente faz? Eu estou falando de mim.
Quantos anos eu ficava assim nessa birra com Deus? Eu não vou orar mais. Sobre isso aqui não, porque você não resolve. Não é assim? Falava desse jeito, abusada, né? Eu falava assim, eu tenho misericórdia, ô cabecinha que só Jesus, né? Deus é bom demais, gente. Imagina se Deus me fulminasse, eu pensando desse jeito. Tinha uma época que eu falava assim, Deus, o meu plano é muito melhor que o seu, viu? Você acredita, gente? Que cabecinha oca. E olha que eu cresci vendo essa mulher aqui de Deus nunca murmurando. Eu falo para minha mãe que se eu for metade da mãe que ela for, eu já estou feliz, gente. Eu sei que eu vou para o céu, se eu for metade do que ela é. Né? Então, por quantas vezes a gente fica de birra com Deus e a gente esquece que a gente tem um Deus que pode absolutamente todas as coisas. E se eu falo não para a dúvida, se eu falo não para o meu conforto, se eu falo não para a mesmice, eu vou conseguir entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Dani, mas eu não quero falar para as pessoas, não quero cantar. Irmã, você pode limpar uma igreja. Você pode ser uma mulher melhor dentro da sua casa. Você pode ser uma melhor mãe. O meu pensamento, há pouco tempo atrás, era permanecer só trabalhando. Eu amava só trabalhar. Hoje, minha vontade é só ficar em casa, cuidar da minha família. Então, são coisas que quem faz isso? É o Espírito Santo. Mas, para isso, o que eu preciso? Eu preciso me prostrar a Ele. Eu preciso adorar a Ele. Eu preciso conhecer esse Deus que, às vezes, é tão distante, mas Ele está tão perto, querendo saber de tudo da sua vida. Às vezes, a gente vai comprar uma coisa e a gente não pergunta para Deus se está na hora de comprar a coisa ou não. Você acha que Deus, Ele é só Deus na hora que você vai fazer grandes coisas? Não. Na hora que a gente vai sair de casa, a gente precisa orar. Na hora que a gente vai tomar uma decisão, seja que for, inclusive para ir comprar um sapato. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas eu mereço. Mas será que dá no orçamento? Aí, depois, o que a gente fala? Não, meu marido é descontrolado. Sério que é o marido? A gente precisa orar. Esses dias uma paciente virou para mim e falou assim, Dani, porque minha vida sexual não está boa. Eu falei, você já orou? Não. Eu falei, filha, tu acha que Deus sai do quarto na hora da relação sexual? Não sai, não. Ele fica lá, então eu preciso orar, inclusive, para a relação sexual. Que isso, gente? A gente precisa orar para tudo, para todas as coisas. Deus é o Deus das coisas difíceis, mas também é o Deus das coisas fáceis. Ele nos capacita. Mas para isso eu preciso abrir meu coração. Deus, Ele é educado. Ele só vai entrar onde você permite. Se você tem um quartinho da bagunça, que você guarda todo o entulho, o passado, a falta de perdão, a inveja, problemas não resolvidos, e deixa lá, Ele não vai entrar, não. Agora você bota uma brechinha lá, o diabo entra e faz a algazarra na sua vida e na vida da sua família e da sua geração. Deus, Ele bate na porta. Então eu preciso falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, entra aqui, Jesus, muda aqui minha mente. Deus, eu ouvi falar a minha vida inteira que eu não ia vencer na vida. Eu ouvi falar a vida inteira que eu não iria casar. Eu ouvi falar a vida inteira que eu não iria prosperar. Mas, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu guia, Tu és o meu Pai, Tu és o meu amigo. Vem sobre a minha vida, me dá estratégia, me dá conhecimento, me dá sabedoria no falar, no pensar e no agir. Eu preciso ter essa transparência com o Senhor. E essa história específica, ela fala realmente de Abimeleque. O povo foi, né? Os irmãos, né? Pelo que se entende, os irmãos também não quiseram guerrear contra o irmão, todo mundo morreu, a vida seguiu. 3 anos se passaram do povo sobre o domínio de Abimeleque. Só que aí, Deus colocou no coração dos homens da própria cidade que o instituíram como rei, um espírito de confusão, de descontentamento em relação ao reinado de Abimeleque.
E aí começaram as batalhas, começou uma guerra nessa cidade. E aí agora a gente vai lá para o versículo 50. Coloca aí para mim 50. Foi? Perfeito. Então se foi Abimeleque a Tebes. Tebes significa brilho, resplandecer, tá? E a sitiou e a tomou. Pode passar. Havia, porém, no meio, foca aí, no meio da cidade, uma torre forte. E todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Aonde ficava a torre? No meio da cidade. Vamos lá? Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou à sua porta para incendiar. Por que ele fez isso? Porque em alguns versículos anteriores, ele fez isso na cidade que ele dominou. Ele estava em Tebes, certo? Agora, uns versículos antes, ele estava na cidade de Siquém, e lá também tinha uma torre. E o que ele fez? Ele sitiou a cidade, as pessoas fugiram para a torre, uma média de 1.000 homens e mulheres. Todo mundo foi para dentro dessa torre. E sabe o que ele fez? Ele pegou árvores, ele botou na porta da torre e ele ateou fogo nos 1.000 homens e mulheres. Então, o que a gente entende? Eu não falei que o espinheiro era o diabo, que estava simbolizando ali Abimeleque? O que ele fez agora de novo? A mesma coisa. O que isso fala para a gente? Que o diabo faz a mesma coisa o tempo todo. Vai fazer de novo, não vai, Lu? A mesma coisa. Então, o que o diabo faz o tempo todo? A mesma coisa. Ele é astuto. Ele vai tentar. Se você tem um fraco na sua mente, ele vai te tentar. Se você tem uma tendência a ser agressiva no falar, ele vai botar a ira no seu coração. Vai botar o pratinho lá e você, trouxa, se você não estiver focada no Senhor, você vai cair e vai fazer besteira. Se por um acaso você tem uma tendência à mentira, o que ele vai fazer? Te atentar para mentir. Se você tem dúvida do poder de Deus, o que ele vai fazer? Plantar na sua cabeça? Dúvida. Ele sempre faz a mesma coisa. Então, Abimeleque, ele já estava esperto. Não, vai ser fácil, vou acabar com esses povinhos, né? Então, foi todo mundo para dentro da torre, mas a torre estava no meio, no centro. Vamos lá ver o que aconteceu. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. A pedra. Gente, vamos pensar aqui comigo. Pensa lá, né? O povo dessa cidade sabia o que aconteceu na cidade anterior. Concordam? Notícia ruim, vaza rápido. O que esse povo entendeu? O que o povo entendeu? Que todo mundo ia morrer da mesma maneira, concordam? Mas teve uma mulher, a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não fala a linhagem. E isso mostra para a gente que não interessa de quem você é filho, não interessa qual é a sua profissão, não interessa quem você é, não interessa qual é o seu passado, não interessa como o mundo te vê, não interessa. O que interessa é que Jesus, ele olha para dentro do seu coração e se você estiver posicionada, ele vai te usar com estratégia para vencer o diabo. Amém? Glória a Deus. Todo mundo se juntou na torre que estava no centro. Por que essa torre estava no centro? O que ela simboliza para a gente? Torre forte. O que ela simboliza para a gente? A presença de Deus no centro da minha vida. A presença de Deus no centro da sua vida. A presença de Deus como a única na sua vida. Não tem como ter outro. Não tem como você adorar, por exemplo, a seu marido.
Porque amar é uma coisa, adorar é outra. Adorar, a gente só adora a Deus. Reverência é só a Deus. A gente respeita as pessoas, a gente ama as pessoas, mas a minha alegria, a minha suficiência, a minha devoção, independente da circunstância, seja dolorosa ou não, é ao Senhor. A minha fidelidade é ao Senhor. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, eu vou conseguir amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, eu vou conseguir ser a mulher que Deus quer que eu seja. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, eu vou conseguir frutificar, mesmo em terra que parece que não vai frutificar. Eu preciso entender que Deus tem que ser o centro da minha vida. E aí essa mulher, vamos pensar no desespero, gente. Todo mundo achando que ia o quê? Morrer. Os homens, né, tinham as flechas, né, todas as artimanhas lá. Mas essa mulher, ela foi o quê? Estratégica. Se ela não entendesse o propósito de vida dela, ela sabia que ela ia morrer, ela sabia o que ia acontecer com ela. Ela sabia o que ia acontecer com ela? O que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. Ela poderia gritar, ela podia espernear, mas ela resolveu focar em alguma coisa. Cara, alguma coisa tem que fazer. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias na nossa vida, nem na minha e nem na sua. Mas a minha parte, eu preciso fazer. Não dá para eu me acomodar. Eu preciso guerrear. Eu preciso lutar. Eu preciso me concentrar. Porque na hora do desespero, ela poderia correr de um lado para outro e não fazer absolutamente nada. Mas eu tenho certeza que ela parou um pouco. Ela pegou uma pedra. Então, o moinho, né, é uma pedra grande e uma menorzinha, mais ou menos uns 45 centímetros ali de diâmetro, uns 7 centímetros de altura. E ela pegou a parte de cima. Irmãs, pá! Certeira. Ela foi certeira. Isso veio dela? Não. Diferente das árvores, ela entendeu que ela tinha um propósito. Ela não podia ser egoísta. Porque no meu egoísmo, eu vou focar tanto no meu problema que eu não vou pensar nos outros. Eu vou falar de Deus, eu não consegui minha bênção, para que eu vou falar para outra? Que ela vai conseguir a bênção dela? A irmã consegue a bênção, o marido aceitou Jesus, então ela comprou um carro novo. Não fica feliz, não, porque a minha não chegou ainda. Não é assim? É assim. Se a gente entender que nós vivemos num coletivo e todo mundo vai para o céu, a gente precisa se abraçar. A gente precisa se unir. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar ali, ó, um do lado do outro. Uma coisa que é interessante da gente entender é que, às vezes, o nosso problema grita e a gente se amedronta, né? Pensando lá no rei Davi e Golias. Gente, Golias só gritava, só falava. E o povo ficou morrendo de medo. Ele só falava. Às vezes o problema chega para a gente dá tanta importância para o problema, a gente foca tanto no problema que a gente recua. A gente recua, a gente recua, a gente recua. E o problema vai nos envolvendo. Essa mulher, ela poderia ter entrado em desespero. Podia não ter feito nada. Não, vamos sentar aqui, vamos morrer, porque ele já matou a outra vez. Mas não, ela não quis se acostumar com aquilo. Ela falou, não, cara, não interessa, o que tiver aqui eu vou tacar na cabeça desse homem. E ela pegou e deu certo. E isso daí mostra para a gente que Deus, ele pode nos dar estratégia, mesmo em meio à turbulência que a gente passa todos os dias. Mas para isso preciso ter um foco em quem? Em Deus. Se eu não tiver o foco em Deus, as coisas passam e a vida leva. A vida leva, a vida passa. Então, essa mulher, ela foi usada por Deus. Né? E isso mostra o quê? Que o diabo, ele tem que ficar onde? Ó? Debaixo dos nossos pés.
O diabo, ele não pode ficar te acusando de coisas do passado, de que você é isso, você é aquilo. O véu do templo se rasgou. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje nós temos novidade de vida em Cristo Jesus. Então, o que eu pedi ao Senhor é que nessa noite a gente saia com essa força dessa mulher que não tem uma linhagem específica, não tem nome de princesa, porque a gente poderia falar aqui sobre a princesa, sobre a rainha Esther, né, que tinha um nome lá de rainha e fez tudo também pelo povo. Mas essa mulher, ela não teve um nome citado na Bíblia. Então não interessa quem é você ou quem você foi. O que interessa é que você é amada do Pai. Você é filha do Deus Altíssimo. Filha de Deus que pode todas as coisas. Filha de Deus que pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí, olha que interessante. Vamos voltar aqui, 54. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não digam de mim, a mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Homem orgulhoso, né? Naquela época, imagina um homem, um rei, ser morto por uma mulher. A mulher aqui não tinha valor. A mulher aqui, ela servia apenas para as coisas domésticas. A mulher, ela não era treinada para a guerra. Ela não tinha uma lança, ela não tinha um escudo. Mas ela tinha o Espírito de Deus na vida dela. E independente da época, o Espírito de Deus, ele quer habitar em nossa vida. E ele quer fazer a diferença. Então, talvez você esteja andando a sua vida inteira de uma maneira, uma vida inteira num determinado rumo. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, eu te garanto que Deus, ele vai mudar esse rumo de uma forma tão grande que você vai olhar e você vai falar: meu Deus, quem eu era e quem eu sou hoje. As nossas reações passam a ser diferentes. Aquela resposta que eu queria dar, eu vou segurar. E eu vou ter palavras de paz. Eu posso acordar num dia cinzento, num dia que eu olho e falo assim: meu Deus, nada tá bom, nada resolveu. Porque às vezes a gente acorda e já quer que tudo esteja resolvido, né? Eu queria tanto que tivesse resolvido, mas não acontece, né? E aí eu acordo meio triste, angustiada, né? Para quem passa na TPM, isso é um pouco mais, porque os hormônios não são, né, cristãos, não é verdade? Então fica aquela guerra dentro da gente. Mas eu tenho uma escolha todos os dias a fazer. Eu posso permanecer com o meu dia cinzento, achando que nada está bom, ou eu posso levantar as mãos para o céu: Senhor, obrigada por tudo que eu tenho. Obrigada pelo que o Senhor vai fazer, obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Eu posso não estar entendendo nada, eu posso não estar vendo nada, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então a gente precisa todos os dias, nós temos decisões a tomar, todos os dias. Que roupa eu vou colocar? Qual brinco eu vou colocar? Né? São mínimas decisões que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa ter a autorresponsabilidade que tudo que eu for fazer na minha vida é intencional. Tudo que eu for fazer na minha vida é para glorificar a Deus. Se eu não estou glorificando a Deus, eu estou dando lugar para o espinheiro. E o espinheiro, ele não quer minha alegria. O espinheiro vai me aprisionar. Então, ao invés de eu me sentir livre no Senhor, eu vou estar presa. Eu vou viver como escrava nas mãos do inimigo. Então, eu preciso entregar a minha vida diariamente ao Senhor. E aí, qual é, né, o que Deus traz para a gente em relação a todo esse texto? Minhas queridas, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que é o Deus de estratégia. Nós temos um Deus que nos dá oportunidades todos os dias para fazer diferente, para crer, para buscar, para estar perto dele e entender que ele faz abundantemente mais daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus, mas para isso eu preciso me entregar. Eu preciso me entregar para que haja mudança na minha vida,
na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido e da minha parentela, eu preciso me entregar de todo o meu coração ao Senhor. E saber que Deus, mesmo que as coisas como eu planejei, porque às vezes a gente planeja, né? A gente quer daquela maneira, mesmo que não aconteça daquela maneira, Ele permanece nos amando. Mesmo com um passado sombrio, Ele permanece nos amando. Mesmo com as dificuldades, as circunstâncias, Ele permanece nos amando. E eles têm uma promessa, que é a promessa de vida eterna. Tudo aqui vai passar. Tudo vai passar, irmãs. Tudo vai passar. Ou a gente vai morrer, ou Jesus vai voltar para buscar a igreja. E eu preciso pensar na vida eterna. Eu preciso pensar em que tipo de mulher eu estou sendo na minha casa, em que tipo de mulher eu estou sendo dentro da minha parentela, no meu trabalho. Se eu estou levando Cristo para essas pessoas. O que eu tenho para mim, eu preciso passar para os outros. Não dá para eu ser egoísta. Não dá para eu falar o tempo todo, eu estou cansada, mas o que você tem feito para descansar? Às vezes a gente passa o dia todo na televisão, assistindo série. Então vai dormir mais cedo e se acordar descansada. São detalhes. Às vezes a gente fica nesse comodismo, porque não sei o quê, né? Porque minha vida é muito sofrimento. Minha filha, tu foi alcançada por Jesus. A alegria do Senhor nos renova todas as manhãs. Senhor, te entrego aqui, tá? Vou fazer o que o Senhor quer. Não quero nem saber como é que Deus vai fazer, não. Ele vai fazer. Porque a promessa do Senhor é que Ele cuida de todas as nossas coisas. Mas para isso eu preciso entregar. Aí a gente fica sem dormir. A gente fica irritada. A gente quer descontar tudo no fast food. Aí a gente fica gorda. As roupas não cabem na gente. Não é verdade? É isso que acontece. Por quê? Porque a gente não tem domínio próprio. Até aprender a falar não para determinados alimentos é espiritual. Aprendi isso com Robertinha, né? Robertinha, glória. Até a quantidade de comida que a gente come também é espiritual, gente. A gente... Hã? Às vezes a gente quer emagrecer, a gente quer ficar linda, maravilhosa, caber em todas as roupas, mas a nossa parte a gente não quer fazer. A gente quer partir para o fast. Nós somos de uma sociedade fast. Eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu não quero saber o porquê que eu estou com dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio e vai passar. Mas a gente não quer parar para analisar que tipo de pessoa eu estou sendo. Eu não tenho tempo. Dani, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Nossa, não tenho tempo. Gente, depois você vai ter que ter tempo para ficar vindo em campanha, para o marido voltar para você, para o seu filho sair das drogas. É isso. Depois você vai ter que arrumar tempo para cuidar de uma doença, porque você nunca tem tempo agora. Então a gente tem que pedir ao Senhor um espírito de organização. É um espírito de organização mesmo. Meu dia tem que ser organizado. E a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu abrir o meu olho é agradecer a Deus por estar viva. Viva e liberta. E falar, Senhor, obrigada, porque minha casa tem paz. Dani, minha casa não tem paz ainda. Profetize. A nossa boca é para profetizar. Para profetizar a bênção. Dani, o meu marido não está nem dormindo na minha cama. Senhor, obrigado, porque meu marido daqui a pouco vai dormir aqui na minha cama. Senhor, obrigado, porque meu filho, ele vai um dia comigo nos domingos para a igreja. Senhor, obrigado, porque o filho que ainda não foi gerado daqui a pouco vai estar louvando na tua casa. É assim que crente vive. Não dá para a gente viver igual ao mundo, sem esperança. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, por que não profetizar? Essa mulher, ela pegou a pedra e tacou na cabeça do inimigo, glória a Deus. E ela não sabia o que iria acontecer. A gente precisa orar. Dani, não está acontecendo, não interessa. Continue orando. Deus quer perseverança da gente.
É perseverança. Senhor, eu te entrego, eu não estou vendo nada, mas eu te entrego. Eu creio, eu confio. A mulher virtuosa, ela sorri do futuro. Então, para as mulheres que ainda não conseguiram gerar um milagre, seja físico, seja espiritual, comece a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. O silêncio de Deus também é trabalhar. Porque às vezes a gente acha que só o sim de Deus é Deus. O não de Deus também é Deus. Às vezes você não está pronta para receber ainda a bênção. Às vezes você não está madura. Cada um tem um tempo de maturidade. E Deus precisa trabalhar em nossos corações para a gente receber. Porque senão a gente não vai passar para frente o nosso milagre. A gente vai reter para a gente. E a gente precisa proclamar esse Jesus que faz do turbilhão bagunçado, do quarto todo desorganizado, todo sujo, todo entulhado, num coração todo transformado, todo límpido, todo transparente, todo curado, todo restaurado. É isso que Deus quer para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Então, irmãs, eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu acho que é só isso, porque foi isso que o Senhor me deu aqui agora. Mas que o Senhor possa entrar no nosso coração de verdade. Que as máscaras, porque às vezes a gente usa máscara, né? Às vezes a gente bota um blushzinho, uma maquiagem, né? A gente faz um tratamento para a gente melhorar o nosso externo. Mas às vezes o nosso coração está totalmente sujo, está totalmente triste, está totalmente com descrédito, desacreditado. Às vezes você vem para a igreja como se fosse um ritual. Ah, eu vou lá para a pastora me ver. Eu vou lá porque tem que ir. Eu vou lá. Não, irmãs, você vem aqui para você receber do Senhor. Senhor, eu não saio daqui se o meu coração não estiver diferente. Aqui é a casa de Deus, aqui é a presença de Deus. O seu quarto também tem que ser morada de Deus. Senhor, eu só saio daqui enquanto o meu coração estiver em paz. É assim que tem que ser. Essa é a nossa vida. Essa é a vida com Jesus. Por quê? Porque a gente vai morar no céu. Então, a gente precisa dessa presença diariamente. A gente precisa dessa alegria diariamente, independente das circunstâncias. As circunstâncias são difíceis? São. Dificuldade para todo mundo. Não queira saber as minhas provas que você chora junto comigo. Né? Mas Deus deu uma cruz para cada uma. Tu carrega a sua cruz confiando em Deus que vai resolver. E depois a gente vai trocar figurinha. Eu vou aprendendo com você, tu vai aprendendo comigo. E a gente vai ali crescendo juntos, glorificando a Deus em unidade. Mas a gente precisa entender que Deus ele é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a gente precisa de uma perseverança, irmãs. Perseverança. A gente saber que o diabo está debaixo dos nossos pés. Nenhum inimigo, nenhum gigante pode nos afrontar. Nem o passado, nem o medo, nem a nada. Nada pode nos calar, nada pode nos parar, nada pode nos fazer ficar como estátuas. A gente precisa ir para frente, a gente precisa ir para a batalha. Não interessa o que vai acontecer, Deus está comigo. E aí eu queria, só para a gente finalizar... Ai, Jesus. Provérbios 18:10. Foi? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo acolhe e está seguro. Lá na história, falava sobre uma torre, não falava? Quem é a torre? Jesus. Ele é o Senhor. Nós estamos seguras nele. Nós estamos seguras, nós temos essa segurança de um Deus que nos acolhe, de um Deus que não nos julga, que um Deus não olha para a gente como as pessoas olham. Então, que a gente possa entender que essa torre forte tem que estar aqui e tem que estar aqui. Né? Se vem alguma coisa para me entristecer, eu falo, sai para lá. Se não é Deus falando, pode vir de quem for. Se não for Deus, não adianta. Não vai me atingir. O diabo tem que estar debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Meninos, a gente vai cantar um louvor agora,
Eu não sou cantora não, igual a pastora, mas às vezes eu dou uma arranhadinha. A gente vai continuar crendo que esse Deus, Ele pode todas as coisas. E aí quando vier o mar, quando vier a tempestade, quando vier os dias ruins, os dias maus, as notícias ruins, porque as notícias vão chegar para a gente, às vezes, ruins. Né? Então, vão ter dias difíceis, duros, mas a gente vai continuar confiando no Deus que tem o domínio da nossa vida, que tem o domínio de todas as coisas, que pode todas as coisas, que pode acalentar o meu coração, que pode fazer de um dia cinzento um dia ensolarado pela misericórdia dele na nossa vida. Então a gente vai cantar esse louvor, eu quero que você medite. E depois a gente vai fazer uma oração. Se você sentiu no seu coração que tem algum espinheiro aí, não quero saber qual é o tipo de espinheiro. Algum espinheiro que tem te dominado. Pode ser o seu gênio, porque a gente tem um gênio difícil. O bichinho difícil é a mulher, a gente sabe disso, né? Pode ser o medo, pode ser a frustração, pode ser uma palavra falada no seu ouvido, talvez desde a infância. Pode ser um rótulo que colocaram sobre você e que você não consegue avançar em detrimento desse rótulo. Pode ser talvez um chamado que você tem, talvez dentro da sua igreja, né? Dentro da nossa igreja, você fala, não, eu não quero, tenho medo. Tenho vergonha. Não é para mim, não. Se você sentiu no seu coração que tem esse espinheiro, que tem alguma coisa que tem te impedido de avançar no propósito que Deus quer para a sua vida, você vai vir aqui para a gente orar junto e a gente pedir ao Senhor para Ele arrancar esse espinheiro, para Ele botar uma pedra nisso e você prosseguir no Senhor. Amém? Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se nas águas pelo fogo não vai te queimar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Vamos orar? Quem quer vir orar aqui? Pastor, eu vou passar para minha mãe orar, pode ser? Vem, mãe. Vamos orar. Estava ali chamando o Damari para lhe ajudar na questão da voz, né? Pode vir enquanto a gente ora. Parabéns, glória a Deus. Deus falou conosco. Amém. Que palavra profunda, não é? Estamos saindo hoje diferentes. Esse espinheiro, a gente vai sair daqui sem nem vê-lo mais. Se você entrou aqui com ele, achando que ele estava crescendo, tentando dominar sua vida, sua vontade, suas atitudes e comportamentos, ele hoje, agora, depois dessa oração, depois dessa palavra ministrada, você nem vai vê-lo mais. Alabaçúria a terra, porque o Senhor, que é o teu dono, o meu dono, o meu Deus, o teu Deus, vai dar conta dele, vai queimar, enterrar. Amém? E em nome de Jesus, isso aqui não é fácil. Isso não é fácil. Vencer cada dia.
ter mudança interna com manifestação externa. Para que alguém que esteja do teu lado consiga perceber a sua mudança. Alabassúria. Esse ano nós fazemos 46 anos de casamento, eu e o pai das meninas que não eram para vir, esterilidade nos dois, e Deus abriu minha madre, depois de diagnóstico e prognóstico que nós não teríamos filho, Deus abriu e me trouxe 3 joias. E nesses quase 46 anos, como eu aprendi, casei muito nova, 19 anos, e como eu deixei, mesmo na igreja, que o arbusto aprontasse. Meu casamento quase foi embora, com as meninas pequenas, né? Teve traição da parte do meu marido e eu fiquei muito ruim. Apesar que eu pedi perdão a ele, só passei de mal dele uma semana. Mas nós conhecemos um que perdoou. Se Deus perdoou o meu marido, por que eu não perdoo? E hoje eu vejo essa bênção. Aquela ali, ó, canta que só, casou, tem 4 mesinhos de casada. Pastora Flávia estava lá, né? Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, esse espinheiro hoje, a sentença dele foi dada. Morte. Morte para esse espinheiro. Na autoridade do Espírito de Deus. Glória a Deus. Fiquem aí só mais um pouquinho. Quando o Rodrigo falou comigo dos 3 anjos, o Senhor falou ao meu coração. A Dani pregou, a pastora Yuná orou. Mas agora o Senhor vai concluir a obra através da Damares. E enquanto ela estiver louvando, eu creio que o Senhor vai completar a obra que Ele começou aqui nessa noite. Curas serão liberadas, metanoias acontecerão e milagres serão liberados do céu. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Não vou me alongar, mas todas as vezes que a gente vai orar, que a gente vai adorar o nome do Senhor, eu procuro meditar. Na verdade, eu gosto até de saber quem é que escreveu a música, por que escreveram, em qual circunstância, porque quando a gente abre nossa boca para adorar o nome do Senhor, a gente está fazendo uma oração. A gente está invocando o nome do Senhor na nossa casa, invocando o nome do Senhor no nosso momento de oração, invocando o nome do Senhor aqui na igreja. E eu quero voltar a cantar a mesma música que a gente cantou anteriormente. Mas você vai cantar com consciência. A sua fé precisa ser consciente. A sua fé precisa ter uma noção. Precisa ter inteligência. A gente vai cantar agora com inteligência. E nós vamos entrar na nossa casa, louvando ao Senhor com essa música. E a mensagem que o Senhor trouxe no nosso coração aqui, a partir da minha irmã, né? Eu fui chamada de doutora, agora eu chamo de pastora de bispas, né? Né, do vaso do Senhor que Deus usou essa noite para trazer essa bênção ao nosso coração. E a gente vai concretizar isso, a gente vai cimentar essa palavra no nosso coração, na nossa casa, a partir desse louvor. Eu quero te convidar para você orar cantando junto comigo. Amém? Amém? Então vamos lá. Vou do começo. Isso, vamos lá. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé
que eu e você vamos chamar para o nosso lar, para nossa casa, para nossa vida, para o nosso coração, para as nossas lutas, em nome de Jesus. De atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem.